Olá, pessoal! Este é o terceiro e último vídeo da série de revisão da unidade 2 de 2019.2. Bom, neste vídeo nós iremos falar de produto escalar, produto vetorial, produto misto, circunferência e esfera. Vamos começar com o produto vetorial, chamando a atenção que esta função é definida para todos os vetores de Rn. Nós estamos nos restringindo ao R2 e R3, porém esse produto também pode ser aplicado lá no R4, no R5, no Rn para N pertencente aos naturais. Vejam só qual é a definição do produto escalar. Dados os vetores U e V do R3, o produto escalar entre U e V é definido como a soma das multiplicações das coordenadas correspondentes. Aqui, pessoal, nós estamos fazendo a definição para o R3, porém ela se aplica para o R2 também, tá? Nós estamos aqui em VGA trabalhando com R2 e com R3, sendo que para R2 nós colocamos aqui embaixo. Então, vamos aplicar essa definição. Então, olha só, vamos calcular o produto escalar entre U e V para os vetores dados. O produto escalar, pessoal, esse pontinho que tem entre os vetores, ele precisa aparecer. Não é como a multiplicação de números reais que pode aparecer ou não, como aqui, ó. Nós multiplicamos as coordenadas correspondentes e o ponto da multiplicação pode ser omitido quando se trata de números reais. Porém, aqui nos vetores, o ponto precisa aparecer, tá certo? Então, nós vamos multiplicar as coordenadas correspondentes e depois nós vamos somar. Então, nós multiplicamos, ó, fizemos aqui, obedecemos as propriedades da multiplicação das frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Depois tiramos o mínimo múltiplo comum e deu origem a esse número que é o produto escalar entre os vetores U e V. As propriedades que nós iremos destacar do produto escalar são as seguintes. O produto escalar entre U e V é igual ao produto escalar entre V e U. Não muda o sinal, continua o mesmo valor. Se você tem o produto escalar de U com a soma de dois vetores, você pode fazer produto escalar de V mais produto escalar com o W. Quando você tem uma constante multiplicando o produto escalar entre U e V, esse C, ele pode ficar multiplicando apenas um dos vetores, ó, ou ele está lá no U, ou ele está lá no V. Essa propriedade aqui, ela é uma extensão do que ocorre com os números reais. Se a gente tem três números reais colocados nessa posição, C, U e V, sendo todos os números reais. Este C, ele não é distribuído no U e no V. Você tem que escolher onde multiplicá-lo, ou com o U ou com o V. Agora, se fosse aqui uma adição, como é o caso da anterior, aí sim a multiplicação vai para os dois termos. Para você observar essa propriedade aqui, vamos pegar um exemplo lá nos números reais, por exemplo, 2, 2 e 2. 2, aqui dentro, 2 vezes 2 dá 4, depois vezes 2 dá 8, né? Se você cometer o erro de pegar esse 2 e multiplicar tanto no 2 aqui e aqui, vai ficar 4 vezes 4, que vai dar 16. Viu que dá diferente. E essa D está chamando a atenção da gente que o produto escalar do vetor com ele mesmo é sempre maior ou igual a zero, sendo que vai coincidir com o zero apenas se o vetor for o vetor nulo, certo? É uma propriedade que vai ser usada lá na norma de vetores. Então, olha só. Com o produto escalar, nós poderemos aqui listar a definição de norma de vetor e também de ângulo entre vetores. Começando com a de norma. Se os vetores têm as coordenadas x1, y, z1, a norma do vetor v1 é a raiz quadrada de v1 escalar com v1. Aqui nós já sabemos pela propriedade anterior que esse resultado da raiz é sempre maior ou igual a zero. E aplicando a definição de produto escalar do vetor com ele mesmo, vai ser x1 ao quadrado, y1 ao quadrado, mais z1 ao quadrado, dentro do radical de índice 2. Então, aqui, ó, nós resumimos a propriedade de definição neste quadradinho. Aqui nós estamos, às vezes, mudando o valor das coordenadas,
Vocês não devem se importar com as letras que nós utilizamos para as coordenadas. O importante é manter o padrão, aqui 3 coordenadas, aqui 3 coordenadas, no caso do R3, né? Agora, a segunda definição que nós temos aqui, se θ é o ângulo entre os vetores V1 e V2, então é válida essa relação, ó, cosseno de θ é igual a V1 escalar com V2, dividido pela norma de V1, norma de V2, sendo que o ângulo entre esses vetores vai ficar restrito entre 0 a 180, 0 a π. Nós vamos ver aqui, pessoal, que, vamos imaginar aqui dois vetores, certo? Eles podem ter o ângulo agudo entre eles, depois 90 graus, o ângulo obtuso e até chegar aqui no ângulo reto. Quando chega no ângulo reto, na parte de cima aqui vai ter feito 180 graus, na parte de baixo também. Então, estão iguais os dois ângulos, né? Quando você passar de 180, o que acontece? Essa parte de cima se torna maior que a abertura que está embaixo. E nós vamos adotar a abertura que está embaixo, que nós estamos usando essa convenção aqui, ó, que o ângulo é sempre de 0 até o 180, tá? Então, é um padrão que nós vamos obedecer. Nessa relação, para você isolar o θ, basta você aplicar a função inversa do cosseno. Então, θ é o arco cosseno dessa fração. V1 escalar com V2, norma de V1 sobre norma de V2. Vamos aplicar essa propriedade. Então, olha só, calcule o ângulo entre os vetores V1 e V2. Então, nós vamos usar a relação do cosseno, definida ali atrás. Nessa relação, nós precisaremos da norma do V1, norma do V2 e do V1 escalar com V2. Então, vamos lá. Norma do V1. Norma do V1 é a norma do vetor 2, 3, 0. Então, vai ficar 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, dentro da raiz quadrada, que o resultado vai dar raiz de 13. A mesma coisa com o V2, norma do vetor 032. Então, vai ficar 0 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, deu raiz de 13. Agora, aqui no numerador, vou precisar do V1 escalar com V2. Então, calculando a multiplicação das coordenadas correspondentes, depois somando, deu 9. Então, jogando aqui, substituindo na equação, nós vamos ter 9 sobre raiz de 13 vezes raiz de 13, da raiz de 13 ao quadrado, que deu 13. Agora, aplicando a função inversa do cosseno, o θ será o arco cosseno de 9 sobre 13. Aqui nós não extraímos, nós não identificamos qual é o arco cujo cosseno dá 9 raiz de 13, porque nós não temos essa intenção aqui em VGA. Mas se você precisasse lá em física, você teria que usar uma calculadora científica para extrair, para encontrar qual seria esse arco, tá? Bom, aqui nesse teorema está dizendo, pessoal, que quando os vetores formam um ângulo de 90 graus entre eles, ou π sobre 2 radianos, o produto escalar entre os vetores é sempre igual a zero. Esse é um teorema muito importante que nós vamos usar com muita frequência. Então, veja aqui um exemplo, ó. Esses dois vetores, nós vamos calcular o produto escalar entre eles. Esses dois vetores são este azul e este verde. O 003 é esse vetor que está só com a ponta aqui aparecendo, ó, ele está sobre o eixo Z. Este vetor, quando a gente faz o produto escalar entre esses dois, dá zero, indicando que eles são ortogonais. Então, o vetor do eixo Z, com esse verde aqui, ó, ele forma 90 graus, os dois, entre eles. Agora, já o 340, que é o verde com o vermelho está na parede, formada pelos eixos Y e Z. O produto escalar não dá zero. Então, quer dizer que o ângulo entre esses dois aqui não é o ângulo reto, não é um ângulo de 90 graus. Uma outra definição que nós temos é a da distância entre dois pontos. Então, se você tem os pontos P1 e P2, pessoal, a distância entre esses dois pontos coincide com o comprimento do vetor definido pelos pontos. Então, aqui nós colocamos o segmento primeiro, para mostrar para vocês que esse segmento tem o mesmo comprimento do vetor definido pelos pontos. Por que o vetor eu coloquei aqui na origem? Porque quando a gente faz o cálculo de vetor definido por dois pontos, ponto final, coordenadas do ponto final menos coordenadas do ponto inicial, as coordenadas obtidas vai nos dar o vetor partindo da origem, né? Então, esse vetor partindo da origem é como se fosse a cópia do vetor P1, P2. E vão ter, então, o mesmo comprimento.
Então, olha só, para calcular a distância entre o ponto P1 e P2, basta primeiro você encontrar o vetor P1, P2, fazendo coordenadas do ponto final menos ponto inicial, encontra essas coordenadas e depois calcula a norma. Então, vai ser, ó, menos 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, vai ficar a raiz de 14. Bom, um teorema importante que nós temos aqui é o teorema da decomposição do vetor V em dois vetores em relação a um vetor U. Então, olha só, chama projeção ortogonal de V em U. A projeção ortogonal de V em U, o teorema é esse aqui de baixo, né, da decomposição, que vai utilizar a projeção ortogonal de V em U. A projeção ortogonal de V em U é o vetor dado por essa expressão aqui, ó. É um quociente, uma fração, que multiplica um vetor. Então, se está multiplicando um vetor, quer dizer que esse vetor V1, é um múltiplo de U. Sendo que esse cálculo aqui que está na fração vai ser a constante de multiplicidade. Esse cálculo é um cálculo simples, são dois produtos escalares, sendo que o numerador é U escalar com V escalar com U, e o denominador é U escalar com U. Quando a gente olha aqui na figura, olha só, vetor V e vetor U está aqui na horizontal. Então, o vetor V é projetado sobre vetor U, dando origem ao vetor V1, que está sobre U, né? Está na mesma direção que U. Então, eles são paralelos. Quando a gente efetuar esse cálculo aqui, nós vamos perceber que vai ficar um número vezes o vetor U. Muito bem. Aí já no teorema de baixo está dizendo que esse vetor V pode ser decomposto em uma soma de vetores V1 mais V2, onde V1 é o vetor obtido aqui no teorema anterior, e V2 é um outro vetor que vai ter a propriedade de ser ortogonal com U. Então, se aqui está o vetor U, nessa figura vocês vão notar que o segmento que parte da extremidade de V para a extremidade de V1 vai dar origem ao vetor que está dizendo aqui que está representado pelo V2, é um vetor ortogonal com U. E como nós vamos representá-lo partindo da origem, na verdade ele vai vir para esse ponto aqui, ó. Vai ser esse segmento orientado, vai ser o vetor V2. Como que a gente encontra esse V2? Observe que nessa figura que nós temos aqui, nesse triângulo, se a gente fizer V1 mais V2, pelas regras da adição de vetores, na parte geométrica, vai dar origem ao vetor V. Então, nós podemos, por isso nós temos esse cálculo aqui, ó, V é igual a V1 mais V2. Para encontrar o V2, então, basta isolar o vetor V2 nessa fórmula, fazendo V menos V1. Aí você vai ter o vetor V2, que é o que está escrito aqui, tá certo? Bom, o que mais nós vamos fazer é encontrar a projeção ortogonal mesmo, tá? Então, esse exercício aqui, ó, encontre a projeção ortogonal de V sobre o vetor U. Então, está aqui os desenhos. O vetor U é o vetor verde e o vetor V é o vermelho. Lembrando que para fazer a resolução dos exercícios não é necessário a representação geométrica. Eu inseri as representações geométricas aqui para facilitar a compreensão da teoria que está sendo trabalhada, tá? Então, olha só. V escalar com U vai ser componentes de V, produto escalar com componentes de U, que é a multiplicação das coordenadas correspondentes, ó, 0 vezes 3, mais 3 vezes 4, mais 2 vezes 0, deu 12. E U vezes escalar com U, faça a multiplicação das coordenadas correspondentes, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 0 vezes 0, deu 25. Então, vou usar a formulazinha. Então, V1 é V escalar com U sobre U escalar com U vezes U, que vai ficar 12 sobre 25 vezes vetor U. Esse número que é aquela constante de multiplicidade que eu havia falado ali atrás, vezes o vetor U, ó, dizendo então que V1 é paralelo com o vetor U. Esse número vai ficar multiplicado em cada coordenada do vetor. Aqui não foi possível fazer simplificações, dando origem então a essas coordenadas que representam esse vetor amarelo aqui, ó, certo? Que é o vetor projeção. Aqui, olha, o vetor vermelho foi projetado sobre o vetor verde. Aí nós vamos falar agora de produto vetorial, que é uma outra função, e este aqui, pessoal, é só definido no R3, tá bem? Então, olha só qual é a definição.
Dados dois vetores do R3, o produto vetorial, que é denotado com esse X, então essa expressão aqui nós vamos ler V1 vetorial V2, e é definido por essa expressão. Note que é um vetor, ó, primeira coordenada, vírgula, segunda coordenada, vírgula, terceira coordenada. Não é necessário que a gente memorize essas coordenadas, porque este resultado é facilmente obtido com esse dispositivo prático através deste determinante. Colocamos o determinante aqui, a palavrinha entre aspas, porque aqui na primeira linha do determinante, nós estamos usando o ISJK de forma simbólica, tá certo? Vocês vão entender já já por quê. Porque eles vão dar origem às coordenadas desse vetor aqui. Porque quando a gente tem um vetor, por exemplo, xi mais yj mais zk, ele não é o vetor x, y, vírgula k, né, vírgula z, né, zk, né, vírgula z, então eles vão dar origem às coordenadas. Então vejam só, aqui está o determinante 3 por 3, nós dobramos a primeira e a segunda coluna e vamos fazer as multiplicações, normalmente, que é pelo método de Sarri. Aqui o que nós já fizemos, pessoal, foi colocar em evidência o i, j e k. Então olha só, quem é que vai multiplicar aí? Y1 vezes Z2. Então tá aqui, ó. Só que nesse lado aqui também tem I, ó. Então vai ficar Y2Z1. Só que essa parte aqui, nessa direção, não é multiplicado por menos. Então por isso ficou menos Y1Z2. Já o J vai ficar X2Z1 e nessa direção menos X1Z2. E por fim o K. Primeiro aqui na direção positiva, X1Y2 e agora na direção negativa, X2Y1, que coincide com a definição. Então nós vamos sempre usar esse determinante para a gente não memorizar o resultado da função produto vetorial. Olha as interpretações geométricas que nós temos. O produto vetorial entre V1 e V2, pessoal, é simultaneamente ortogonal aos dois vetores envolvidos. Aqui, ó, vetor verde e vetor vermelho foram utilizados no produto vetorial, dando origem ao vetor azul. Aqui a gente mudou um pouquinho a perspectiva da visualização para vocês perceberem que realmente o vetor azul é ortogonal com o vermelho e também com o verde. Outro ponto importante que nós vamos ter de aplicação desta função é no cálculo da área do paralelogramo de arestas V1 e V2. Vejam só, nós vamos colocar aqui um item anterior a este resultado, que é para justificar esta utilização. Então, se você tem V1 e V2, vetores não nulos lá do R3, e se θ é o ângulo entre eles, existe uma relação chamada identidade de Lagrange, que é dada por esta equação que eu listei aqui. Esta equação, juntamente com aquela equação obtida do produto escalar, que é U escalar V, ou então vamos começar por aqui, ó, cosseno de θ é igual U escalar V dividido por norma de U, norma de V. Essas duas relações combinadas, elas são utilizadas para demonstrar esta última equação, que a norma de V1 vetorial V2 é igual à norma de V1, norma de V2 vezes o seno de θ. Aqui apareceu o seno, pessoal, porque aqui tem cosseno, e quando a gente combina essas duas equações, vai ficar U vetorial, norma de U, norma de V, menos norma de U, norma de V vezes cosseno. Vai colocar, então, norma de U, norma de V em evidência e vai ficar 1 menos cosseno de θ ao quadrado. 1 menos cosseno de θ ao quadrado. As relações elas vão ficar ao quadrado porque aqui em cima, ó, tem várias relações ao quadrado. E aí vocês vão acabar utilizando aquela relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então vai surgir o seno lá na relação, certo? Por isso que aparece aqui um seno. Essa demonstração tem vários livros, vocês podem dar uma olhadinha. Muito bem, então essa relação aqui ela é válida e vai ser usada para definir essa área do paralelogramo. Então olha só, se a gente considerar o paralelogramo de arestas V1 e V2, sendo que V1 e V2 são diferentes do vetor nulo, se a norma do V1 for a base, considerando então a norma de V1 sendo a base,
A altura, então, desse paralelogramo vai ser norma de V2 seno de θ, porque nós vamos aqui passar uma perpendicular, e aqui vai estar o ângulo entre vetores. Esta altura vai ficar relacionada com o seno do θ, norma de V2 seno de θ. Então, só explicando um pouco melhor aqui, ó, se a gente traçando aqui a perpendicular, o ângulo θ está aqui, aí você vai fazer seno de θ, cateto oposto, sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto vai ser a altura que você quer, e a hipotenusa é o vetor, é o comprimento do vetor vermelho, que é a norma do vetor V2. E aí, isolando o H, vai aparecer H é igual a norma de V2 seno do θ. E a base é a norma do V1. Então, a área vai ser norma de V1 vezes norma de V2 seno do θ, que é igual a essa relação aqui anterior, ó. E essa relação é igual à norma do V1 vetorial V2. Por isso, nós vamos concluir que a área do paralelogramo é a norma de V1 vetorial V2. Aqui é a mesma figura, só que da mesma forma que lá atrás, eu mudei a perspectiva da visualização para vocês perceberem que tendo aqui dois vetores, a gente consegue completar um paralelogramo que está em algum plano lá do R3, né? Ele não está no chão nem nas paredes, mas aqui pelo R3 passa passa infinitos planos. É uma figura que está contida em algum plano do R3, onde faz sentido a gente calcular a área dela. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, olha só. O exemplo não, antes das propriedades, pessoal. Aqui está mostrando para a gente, se você trocar a ordem dos vetores V1 e V2, você vai acrescentar um sinal, o produto vetorial muda de sinal. Então, eles não são iguais se você mudar a ordem dos vetores. Além disso, o produto vetorial entre V1 e V2 vai ser vetor nulo se o V1 for múltiplo de V2. Aqui estou falando de U e V, né? Se U e V são múltiplos, ou seja, são paralelos. Isso aqui vem também do fato, vem dessa relação, porque se eles são paralelos, o ângulo entre eles vai ser zero e o seno vai acabar sendo zero. Então, você vai acabar tendo esse cálculo aqui igual a zero. E isso vai ter algumas consequências, vocês podem ver também nos livros da demonstração, que vai resultar que o vetor deve ser o vetor nulo. O vetor, então, vetorial com o próprio U vai ter que ser vetor nulo, e o vetor vetorial com o vetor nulo vai dar o vetor nulo. Vamos falar mais da F e da G. O vetorial V, nós vimos lá nas aplicações que ele é um vetor ortogonal tanto a U como a V, né? Então, quando você fizer o produto escalar com V, vai dar zero. Então, você tem aqui o vetorial V, produto escalar com V, vai dar zero, porque eles são de 90 graus. E escalar com U também vai dar zero. E temos ainda essas outras propriedades que vocês podem fazer a leitura aí e analisar cada uma delas com cuidado. Então, vamos fazer um exemplo, olha só. Obtenha aqui os vetores que são simultaneamente ortogonais aos vetores U e V. Nessa figura aqui anterior, pessoal, fica claro para a gente que, dados os vetores U e V, aqui ele listou dois vetores que são ortogonais a U e a V. Um deles é o vetorial V e o outro, esse aqui, ó, é o menos U vetorial V, né? Ou seja, um está apontando em um sentido e o outro no sentido oposto. Além desses dois, vai ter todos os múltiplos dele, tanto os múltiplos de U vetorial V, como os múltiplos de V vetorial U. Então, quando ele pede aqui todos os vetores ortogonais, você vai encontrar um deles, que é o U vetorial V, e depois vai multiplicar esse resultado por K. Aqui a gente esqueceu de multiplicar por K no final, mas você vai poder fazer essa conclusão. Então, todos os vetores múltiplos de U e V serão aqueles dados por K, que multiplica 5 menos 3 e menos 1, certo? Como que eu achei esse U vetorial V? Nós colocamos aqui o IJK, coordenadas de U, coordenadas de V, repetimos as duas colunas e fizemos aquele cálculo. Quem multiplica aí vai ser 2, e aqui vai ser menos 3, vezes o menos dá mais 3. Depois quem multiplica J, menos 2, e aqui vai dar menos 1. E quem multiplica K, vai dar 3 positivo, e aqui vai dar menos 4. Fazendo os cálculos, temos esse vetor. Então, K, um escalar K, vezes esse vetor, representa todos os
vetores ortogonais a U e V, certo? Onde esse K pertence aos reais, para você ter a parte tanto os negativos, o K negativo, quanto o K positivo. Aqui, pessoal, nós estamos representando, é uma ilustração da regra da mão direita. A regra da mão direita vocês vão ver muito em física. O IJK aqui, imagine o plano cartesiano R3. Então, cada um desses vetores estão sobre um dos eixos. Quando você faz, então, o produto vetorial entre dois deles, você vai sempre obter o terceiro eixo. Então, olha só, distribua os vetores aqui, I, J, K, e comece a girar aqui no sentido anti-horário. Então, I vetorial com J vai dar o K. J vetorial com K vai dar o I, e K vetorial com I vai dar o J. Nós fizemos o cálculo de um deles aqui para mostrar para vocês que vai dar o K. Na verdade, está bem resumido o cálculo, né? Façam aqui os detalhes que vocês vão perceber que vai dar apenas K, certo? Um exemplo, olha só. Sejam os vetores U e V, e nós queremos determinar o que está sendo pedido aqui do A até o D. Primeira coisa, é um vetor que seja ortogonal a U e a V. Esse aqui é lá do livro, nós fizemos um print lá no livro, então olha só. Aqui colocaram o U e o V, fizemos o cálculo, achou o vetor, e como ele completou, as infinitas soluções serão, ele usou o escalar aqui, o parâmetro alfa. Ali atrás eu falei de K, né? Tanto faz a letrinha que você vai usar. A alfa vezes esse vetor, onde a alfa pertence aos reais, indica todas as possíveis soluções de vetores que são ortogonais a U e a V. Aí na letra B, ele pediu um vetor ortogonal que seja unitário. Então, dentre esses infinitos vetores ortogonais, tem dois deles que vão ser unitários, aquele que aponta para cima e aquele que aponta para baixo. Então, olha só, como é que eu transformo esse vetor aqui em unitário? Você vai normalizar o vetor. Então, tá aqui o vetor, que é o 10 menos 10, 5, e você vai dividir pela norma do vetor. Lembra aqui, gente, usa duas barrinhas, porque como eu dei o print do livro, lá no livro ele usa uma barrinha só para a norma, tá? Então, você vai fazer a raiz quadrada de 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, deu raiz 15. Aí divide cada coordenada por esse 15 e você vai ter aqui o vetor, que esse aqui é unitário. O oposto a esse vetor, que é menos ele, também vai satisfazer essa condição de ser unitário. Por isso que a gente colocou mais esta resposta aqui. E na letra C, nós temos o vetor que tem módulo 4. Então, já que esses dois que você já encontrou são unitários, têm tamanho 1, se você multiplicar por 4, os resultados obtidos terão tamanho 4. Então, multiplicou por 4. E na letra dele, que é um vetor que tenha cota igual a 7. Ter cota igual a 7 é ter a coordenada z igual a 7. Você poderia pegar esses unitários aqui e tentar trabalhar com eles, ou então pegar o cálculo inicial. Os dois jeitos vai dar certo. Então, olha, você quer aqui que 10, o vetor 10 menos 10 e 5 tenha a coordenada 5 igual a 7, né? Então vai ficar... eu tenho que multiplicar por K, na verdade é esse aqui, né? Alfa, 10 menos 10, 5. Então, quando você fizer aqui tudo multiplicar por alfa, a coordenada z é alfa vezes 5, é 5 alfa. Então, 5 alfa tem que ser igual a 7. Então, o alfa vai ter que ser quem? 7 sobre 5. Você descobriu quem é que tem que ser o alfa para que a sua coordenada z fique igual a 7. Então, o alfa é 7 sobre 5, aí multiplicando aqui em todas as coordenadas, o vetor vai ter que ser esse daqui. Pegamos só a parte, o vetor positivo, o vetor obtido, porque se você pegar o outro, você vai encontrar menos 7 aqui na coordenada z, e ele quer só 7 positivo, por isso que tem uma resposta só. Bom, agora um exemplo falando de área de paralelogramo. Então, nós temos aqui, ó, U e V, e nós queremos encontrar a área do paralelogramo determinado por eles. Então, nós vamos, já vimos lá no teorema, que a área é a norma de U vetorial V. Então, nossa tarefa aqui é encontrar U vetorial V. Então, colocou o IJK, coordenadas de U, coordenadas de V, executem o cálculo aí como exercício e vocês vão encontrar o vetor menos 1, menos 2 e menos 1. E agora basta você calcular a norma desse vetor, sendo que a norma é a raiz quadrada da soma desses vetores ao quadrado, tá certo? Em seguida, ele quer que você encontre a altura do paralelogramo relativa à base U. Então, se aqui é U,
e aqui é o V, aqui vai ser a altura, né? Nós vamos obedecer aquela formulazinha que a área é base vezes a altura, sendo que a área você já encontrou, a base é a norma do U, então substituindo aqui você vai isolar o H, e o H vai ficar área, que é a norma de U vetorial V, sobre a norma de U. Então falta só calcular a norma de U, que vai ser a norma desse vetor, que dá raiz de 3. Então vai ficar raiz de 6 sobre raiz de 3, que deu raiz de 2. Agora, pessoal, a última função aqui com operações com vetores é o produto misto, que vai envolver tanto o escalar como o produto vetorial. E ele também é definido apenas no R3 porque envolve o produto vetorial. Então nós temos aqui, ó, três vetores agora, U, V e W. E nós queremos, então, nós vamos denotar o produto misto como sendo U pontinho, V vetorial W, e ele é definido por esse número real aqui. É um número real agora, porque o vetor obtido no produto vetorial vai ser feito produto escalar com o vetor U, então vai retornar um número real. Não é necessário que você decore essa expressão, porque ela vai ser facilmente obtida com o determinante da matriz constituída pelas coordenadas dos três vetores. Então, vai pegar na ordem dada os três vetores, colocar nas linhas da matriz, e esse cálculo do determinante você pode fazer da sua preferência. Aqui nós fizemos agora dobrando as duas colunas. E aqui podemos até usar aquele método ali atrás que a gente colocou o IJK em evidência. Ó, bota x1 em evidência, vai ficar então y2z3, e daqui também vai ter x1 em evidência, né? Vai ficar menos y3z2. Aqui y1 vai ficar z2x3, e aqui vai ficar menos x2z3. Por fim, o z1 vai ficar x2y3, e aqui y2x3. Então, ó, é fácil obter o produto misto com esse cálculo de determinante, e é isso que nós vamos fazer. Então, para praticar, ó, calcule o produto misto dos vetores UV e W, simplesmente calculamos o determinante de ordem 3, e conseguimos aqui o número 27. Aqui uma observação sobre a notação, pessoal. Tem livros que utilizam uma notação mais simplificada do que essa, que é colocando um parêntese só, e os vetores todos dentro do parênteses, U, V, W, também quer dizer produto misto dos vetores UV e W, tá certo? Agora vamos ver uma propriedade do produto misto, trabalhando um pouquinho da parte geométrica. O produto misto, primeiro uma observação, o produto misto entre os vetores UV e W, se você mudar a ordem dos vetores, o resultado vai mudar de sinal, porque se trata de um cálculo de determinante, como nós vimos aqui, ó, que envolve, bem direto aqui da definição. Se você mudar a definição e fizer os cálculos, vai ver a diferença de sinais, o que pode ser justificado pelo determinante. Se você mudar aqui a ordem das linhas do determinante, também você vai ter uma diferençazinha nos sinais, né? Agora, esse item B, olha só. O cálculo do produto misto é o número zero se e somente se os vetores são coplanares. Serem coplanares é estarem no mesmo plano. Bom, então, sempre que o produto der zero, você vai poder concluir que os vetores são coplanares. Aqui eu tenho uma figurinha para a gente tentar compreender melhor esta afirmação. O V vetorial W não é o vetor que é ortogonal tanto a V como a W, né? Ele está representado aqui. Se o vetor U também estiver no mesmo plano que o V e o W, esse V vetorial W vai ter que ser ortogonal a U também. E se for, quando você fizer o produto escalar de U com o V vetorial W, vai ter que dar zero. Então, se deu zero aqui, nós vamos concluir que U, V e W são coplanares. E por fim, essa letra D está dizendo que o volume do sólido de arestas V, W e U é o módulo do produto misto entre V, W e U. Aqui é módulo mesmo, porque o cálculo do produto misto é número real, né? Então, o volume do paralelepípedo vai ser dado pelo módulo do produto misto dos vetores que constituem suas arestas. Veja aqui um exemplo, ó. Verifique primeiro se os vetores são coplanares. Então, os vetores estão esboçados aqui, ó. São esses vetores verde, vermelho e azul. E com o cálculo, nós podemos ver que o determinante deu zero. Então, eles são realmente coplanares e estão no mesmo plano.
Se a gente observar aqui, fizer o cálculo, na verdade o vetor azul é a soma do vetor vermelho com o vetor verde, que forma aquela regrinha do paralelogramo da soma de vetores. E agora um segundo exemplo, para verificação coplanares, nós temos aqui 3 vetores, nós não fizemos o esboço, mas com o cálculo nós tivemos que o produto misto deu 3, que é diferente de 0. Então nós vamos concluir que eles não são coplanares. Então só serão coplanares se o produto misto for igual a 0. Agora mais uma aplicação, ó. Nós temos aqui 4 pontos, queremos verificar se esses 4 pontos estão no mesmo plano. Bom, já que são 4 pontos, você vai ter que construir 3 vetores para formar essas arestas do paralelogramo que a gente tem aqui, ó. Então, com 4 pontos, você vai formar esses 3 vetores para usar essa teoria para facilitar a vida da gente, né? Então, nós temos o seguinte, ó, construa os vetores AD, AC e AB, que jeito? Fazendo coordenadas do ponto final menos coordenadas do ponto inicial. E depois calcule o produto misto entre eles. Aqui, note que eu fiz um print lá do livro, então a notação que ele está usando lá é aquela notação simplificada para o produto misto, olha, que coloca os vetores dentro do parêntese com uma vírgula. Então, aqui vai fazer o produto misto entre os vetores obtidos e deu 0. Então, como deu 0, vamos concluir que os 4 pontos estão realmente no mesmo plano. E agora, nesse exemplo aqui, nós temos um vetor u, v e w, sendo que o vetor u tem uma coordenada desconhecida que está com a letra m. Nós queremos saber quem é que tem que ser esse m para que o volume do paralelepípedo seja 16. Nós já sabemos que o volume desse paralelepípedo vai ser o determinante da matriz formada pelas coordenadas dos 3 vetores, né? Então, construímos aqui o determinante, ele foi calculado, fizemos as simplificações, deu menos 2m menos 8. Então, a gente tenta chegar nesse resultado. E agora vamos trabalhar com a definição. O módulo desse resultado tem que ser igual a 16, porque é o módulo do produto misto, né? Só que isso aqui é uma equação modular. Lembra aquela equação? Módulo de K é igual a A. Módulo de X é igual a A. Então, X é A ou X é menos A. Nós temos que obedecer aquela fórmulazinha aqui. Então, o que está dentro do módulo, que é o menos 2m menos 8, pode ser 16 ou pode ser menos 16. Aí, fazendo os cálculos, vamos encontrar dois valores para m, o 12, o menos 12 e o 4. Tá certo? Bom, pessoal, vamos falar agora de circunferência e esfera, que é o nosso último tópico. A circunferência, pessoal, é diferente do círculo. Circunferência é somente esta linha. Esta linha é o conjunto de pontos do R2 que tem a mesma distância para um ponto fixo aqui no meio, que nós vamos chamar de centro. Então, o conjunto de pontos que tem a distância R para o centro é chamado de circunferência. Agora, se você aceitar distâncias menores ou iguais que R, você vai acabar preenchendo tudo que está aqui dentro dessa circunferência e você vai ter um círculo. E você vai expressar isso desse jeito, a distância de PAC que é menor ou igual a R, certo? A equação reduzida dessa circunferência, quando você tratar a definição distância de C até P é igual a R, você vai desenvolver, chegou nesse radical igual a R, vai colocar o quadrado dos dois lados e vai chegar nessa equação. Essa é chamada de equação reduzida da circunferência, que expressa as coordenadas do centro, que é o x0 e o y0, e o valor do raio, que é R. Note, pessoal, que o raio é R, não é R ao quadrado, tá? O R fica ao quadrado, mas quando você precisar dizer quem é o R, você vai pegar só o R sem quadrado. O diâmetro seria 2 vezes R, né? Que é 2 vezes o comprimento do R. Aqui tem um desenho feito no GeoGebra, onde a gente colocou o círculo, que é menor ou igual a 4, ó. Então, ele pintou aqui o interior. E nesse próximo colocamos só igual a 9, e com o centro 1 e 2. Então, ele colocou só a linha, que é a circunferência. Nós temos também, pessoal, a equação reduzida da esfera. Quando a gente vai para o R3, nós vamos utilizar a mesma definição, distância de C a P é igual a R, você vai dar origem a um conjunto de pontos que é chamado de esfera. Então, é aqueles pontos que têm a distância R
para um ponto fixo, que é chamado de centro, que é o x0, y0 e z0. Aqui nesse exemplo, nós temos uma ilustração de uma esfera que é colocada na origem, com o centro 0, 0, 0 e o raio é 1. Então, a equação seria, ó, x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, mais z menos 0 ao quadrado igual a 1. Esse zero não precisa aparecer e a equação fica totalmente simplificada, como x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado igual a 1. Aqui o desenho foi feito no GeoGebra, pra gente ver que aqui a gente não tá vendo o interior, porque a gente tá com essa casca toda na frente, né? Note que lá no centro ele colocou os eixos coordenados pontilhados, que tá lá no interior da esfera. E o que nós vamos trabalhar com mais frequência nesse tópico de circunferência e esfera, pessoal, é completar quadrados na equação estendida da esfera para voltar essa equação para o formato reduzido para a gente ter acesso ao centro e ao raio. Então, na equação reduzida, quando a gente desenvolve essas potências, a nossa equação vai ter vários termos, como esta que foi dada aqui, e nós vamos retornar essa equação para o formato de reduzida. De que jeito? Vamos iniciar colocando os fatores semelhantes em evidência. Então, olha só, termos semelhantes foram colocados em evidência dentro de cada parêntese. Nós agrupamos os termos semelhantes. O número constante foi para o segundo membro. E agora, em cada parêntese desse, nós temos que observar, vamos usar o produto notável A mais B ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E também o A menos B ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, para nos auxiliar. Então, olha só, o primeiro parêntese é x ao quadrado menos 2x. Vocês já vão perceber aqui que cada parêntese desse tem dois termos só e o produto notável tem 3. Então, nós queremos, por isso que é completar quadrados, tá? Então, vai ficar x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes quem? Para dar 2x, vezes 1. Aí, mais 1, aqui é um 2, tá, pessoal? Mais 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Por que menos 1 ao quadrado? Porque esse cálculo aqui vai dar 0, então o cálculo final vai ficar igual ao parêntese, a gente não alterou o parêntese. Olha só o segundo parêntese, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo que é 4y, esse cálculo aqui, pessoal, tem que coincidir com o último termo do parêntese, com 4y no caso, né? Então 2 vezes 2 deu 4. E aqui vai ficar 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Agora, por último aqui, ó, o quadrado do primeiro, menos aqui é mais, ó, então mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, para dar 6, então quer dizer que nós encontramos o segundo sendo 3. Ficou aqui 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado, que é igual a menos 10. Agora, dentro de cada parêntese desse, você vai escrever, retirando esse excedente aqui, que é esse termo que nós colocamos menos o segundo ao quadrado, deixa apenas até o quadrado do segundo, que é para você escrever como produto notável. Então, você retirou, deixou de fora aqui esse 1, aqui deixou de fora o 4, aqui deixou de fora o 9, né? E agora, você vai ter, então, o primeiro termo aqui vai ser x menos 1 ao quadrado. Aí ficou esse menos 1, né? Este outro aqui é o y menos 2 ao quadrado. Esse outro é o z mais 3 ao quadrado. E ficou ainda esse menos 9. Aqui, pessoal, menos 9, menos 4 e menos 1 vai dar menos 15, menos 14. Quer dizer, vai ficar menos 10, né? Menos 4 dá menos 14, que foi para o segundo membro mais 14. Tem que apagar esse menos 4 e esse menos 1 daqui, ó, que é um erro de digitação. Eles já foram computados. Então, por favor, me desculpem esse erro. Cancelem aí, aqui também tá errado, tá? Então, considerem só os parênteses. X menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais z mais 3 ao quadrado Aí fizemos o cálculo aqui, ó, menos 10 mais 14 deu 4, e 4 é 2 ao quadrado. Então, quando você comparar com a equação reduzida da circunferência da esfera, você vai perceber que as coordenadas do centro serão 1, 2 e menos 3, e o raio será 2, certo? Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês nesse
rápido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Bom estudo para todos!